a montanha se moverá. Kami Miyako. Raymond redigiu a carta enquanto estava sentado à mesa com Ginedine e Berenice, mas antes que pudesse escrever uma palavra completa no papel, Berenice o interrompeu. Você está falando sério? Você realmente vai escrever para o Rei Feiticeiro? Sua voz era a de uma mãe preocupada, e seus olhos estavam arregalados enquanto ela fazia uma pergunta que nunca havia imaginado fazer antes. Eu vou, ele disse gravemente. Mas estamos em guerra com ele. Ela disse, como se ele fosse um idiota que tivesse esquecido aquele pequeno detalhe. Ele olhou para trás, como se ela estivesse sendo uma idiota por dizer isso. Estou bem ciente desse fato, mas você tem outra opção? Ele perguntou. Você ao menos tem um plano? Ela perguntou incrédula. Ele provavelmente sabe. Ginedine disse enigmaticamente. Na verdade. Raymond respondeu com uma voz cansada. Não, o Rei Feiticeiro. Ele é insondavelmente inteligente, ele roubou Zexi, nossas melhores armas, tudo, ele construiu uma aliança impossível de nações contra nós. Eu não ficaria surpreso se tudo isso fizesse parte de seu plano mestre, e nós estivéssemos apenas dançando na palma da mão dele todo esse tempo. Ginedine esclareceu, e deixou a cabeça cair de testa na curva da mão, entre o polegar e o indicador. Talvez, mas se for esse o caso, bem, será melhor aprendermos a música dele rapidamente. Se quisermos fazer isso, ele é a nossa melhor, talvez a nossa única chance. A voz de Raymond assumiu um tom desanimado. Bem, talvez possamos facilitar as coisas para ele. Ikari está perdido, e Crossroads está ameaçado, e se propuséssemos expandir as fazendas perto de Wheaton, e transferir um grande número de escravos para lá, se Crossroads cair, bem, quanto mais podemos levantar para lutar por Wheaton? Berenice perguntou. Muito, na verdade, mas ao contrário de Dominique, não espero mais que ganhemos esta guerra. Todos vocês sentiram isso, o Rei Feiticeiro provavelmente perdeu toda a paciência conosco, e a tortura daquele servo dele por aquele idiota do Astraca não apenas atraiu o reino dracônico para a guerra, mas sem dúvida serviu para anular qualquer demonstração de respeito que nos restava pelos acordos dracônicos. Teremos sorte se o Estado do Conselho de Argland não se juntar à guerra neste momento apenas para atirar em nós, e conquistar o favor dos mortos-vivos. A voz de Raymond estava calma, mas seus olhos estavam feridos, e cansados. O que você acha que vai acontecer conosco? Perguntou Ginedine. Raymond franziu a testa. Tento não pensar nisso. Se tivermos sorte, Zexi simplesmente nos matará, e teremos mortes rápidas. Se não tivermos. Seu rosto ficou pálido. Tudo o que podemos fazer é aceitar o que acontece, é isso que você está dizendo? Berenice perguntou, uma pitada de medo colorindo sua voz. Isso é, ele respondeu. A astróloga de 1000 milhas nos contou alguma coisa nova? Berenice perguntou. Não, ela vai dar outra olhada em Restize, e ver se algo novo acontece. Não sei o que poderia ser pior do que já vimos, então talvez o pior já tenha passado, e possamos fazer algo para minimizar os danos. Raymond respondeu, temendo que não deveria ter dito isso. Nazarick. Ains estava diante da montanha à sua frente. Gargantua. Levante-se. O golem montanhoso levantou-se de sua postura adormecida, levantou-se, e então se ajoelhou diante do Rei Feiticeiro. Ains pegou um mapa, e fez Seba segurá-lo, e então apontou para o sul de uma cidade no mapa com um dedo ossudo. Vá para este lugar, e derrube a pedra até que você tenha um caminho para o outro lado tão largo quanto o seu corpo. O ser montanhoso não falou. Ele não conseguia falar sozinho, apenas repetia frases exatas se lhe fosse ordenado. Ele não entenderia essas frases, apenas as repetiria. Os passos pesados sacudiram o chão, e embora não se movessem com grande rapidez, os passos eram tão longos que o efeito foi o mesmo. Agora, eu provavelmente deveria mandar uma mensagem aos meus aliados para não incomodarem Gargantua enquanto ele trabalha. Eu me sentiria mal se acabasse esmagando um dos exércitos de Zanak por acidente. Meu senhor, quanto tempo levará para ele chegar à montanha onde você deseja que seja a sua nova passagem? Sebas perguntou enquanto enrolava o mapa, e permanecia preguiçosamente presente. Alguns dias, e para destruir as montanhas, bem, talvez uma semana. Como resultado, um material de construção muito bom será obtido.
Sebas, faça uma anotação para dizer ao reino Restize que eles estão livres para ter primeira escolha dos materiais que estamos criando, acredito que eles vão precisar. Ains acrescentou como uma reflexão tardia. Você é muito generoso, meu senhor. Sebas disse com uma reverência respeitosa. Você se lembra do que há do outro lado daquelas montanhas? Ains perguntou. Eu acredito que existe uma amálgama de diferentes tribos chamadas Anões Negros em uma região a noroeste, perto, e parte das montanhas, e então, nas áreas sudeste, nas planícies e colinas, estavam os Elfos Negros. Sebas respondeu pacientemente. Ainda não fizemos contato com nenhum desses grupos, mas eles certamente estão cientes de nós através da Teocracia Slane ou através das colinas Abelion, e o que é mais, Gargantua estará atacando a montanha para criar uma passagem. Há alguma chance de destruir alguma cidade sob a montanha? O rei feiticeiro perguntou enquanto acariciava seu queixo pensativamente. Perdoe-me, meu senhor, mas isso eu não sei. Sebas disse, sua perfeita voz de servo disfarçando sua mortificação por não saber a resposta a uma pergunta que seu mestre lhe havia feito. No fundo, Sebas, como todos os outros habitantes de Nazarick, temia a possibilidade de o último ser supremo os abandonar, e toda possibilidade de fracasso, já odiada e desprezada, tornou-se motivo de pavor, pois, e se aquele único fracasso fosse suficiente para afastar deles o seu senhor para sempre? Portanto, cada servo de Nazarick se esforçava acima de tudo para saber tudo o que seu mestre poderia pedir deles, e mais, mesmo na remota chance, por mais improvável que fosse, de que isso pudesse acontecer, e agora Sebas havia falhado. Ains parecia não pensar muito nisso, pois ele descartou a pergunta. Não importa, farei com que os Eighty-Edge assassins inspecionem a área, se houver cidades em seu caminho ou que possam ser afetadas pelas atividades de Gargantua. Terei que ir e resolver o problema sozinho, não podemos permitir que se diga que o reino feiticeiro massacra vizinhos apenas para ter uma chance contra seus inimigos, podemos? Ele perguntou retoricamente. Não, definitivamente não, meu senhor. Sebas respondeu, satisfeito com a misericórdia de seu senhor. Dentro de uma hora, os Eighty-Edge assassins foram despachados através do portal, e encontrariam qualquer coisa que houvesse para encontrar, e Ains estava mais do que satisfeito. Escritório de Demiurgo. Vanessa estava lambendo casualmente o sangue de suas garras enquanto se aproximava da mesa onde ele estava sentado repassando os resultados de seus experimentos. Eu terminei o último, Lord Demiurgo. Vanessa disse. Mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Ela acrescentou casualmente. Ele não se preocupou em olhar para ela a princípio. Não, nada realmente. Não. Espere, isso foi muito rápido. Como você fez isso? Ele perguntou, percebendo de repente o quão rápido ela quebrou o membro Zuranum que estava resistindo. Ele largou os papéis e olhou para ela com seus olhos cristalinos. Foi fácil. Ela disse, lambendo os lábios. Ele tinha. Oh Deus, era tão bom, tinha um gosto tão bom. Ela estremeceu de felicidade por um momento. Tanta culpa. Ele odiava tantas coisas que tinha feito. Demorou um pouco para perfurar o véu de sua mente, eu sabia que a culpa estava lá, mas a vergonha era como uma névoa espessa, todo aquele ódio por si mesmo. Passei horas, dias apenas olhando para ele, dizendo algumas palavras aleatórias, apenas procurando por coisas que pudessem desencadear uma reação, e gradualmente eu perfurei a sombra de suas memórias de vergonha, e vi mais do que apenas as formas. Ela fez uma pausa, seu corpo ficando aquecido, e claramente excitado, seu coração batia forte em seu peito dourado, e suas asas tremiam como teias de aranha na brisa. Quando os vi, soube como quebrá-lo, consegui a permissão de Sua Majestade, e usei alguns pergaminhos de ilusão, invoquei as imagens daqueles por quem ele se sentia culpado, e fiz com que o confrontassem, a mãe por quem ele não fez nada. Enquanto ela se afogava, o irmão que morreu salvando-o de um monstro, o companheiro que caiu na batalha, e gritou por socorro, mas para salvar a própria vida, ele simplesmente ignorou o homem, e continuou a luta. Ele se julgou em seu próprio coração, e era, portanto, culpado. Essas, e outras coisas semelhantes eu chamei, e voltei sua própria mente contra ele até que seu ódio e culpa o deixaram louco, e ele me implorou para começar a cortá-lo em vez disso. E eu prometi que o faria, então contanto que ele quebrasse seu próprio selo mental, ele revelava o pouco que sabia,
e eu escrevi tudo antes de acabar com ele. Ela sorriu com muita satisfação. Deus, você não acreditaria em algumas das outras coisas horríveis que os membros do Uranum fizeram. Melhor sem eles, é isso que o mundo é. Ela disse com naturalidade. Aqui está o relatório de qualquer maneira. Ela disse, e colocou na frente dele em sua mesa. Ele o pegou, e leu rapidamente, passando de uma página para outra em rápida sucessão. Você escreveu isso? Ele perguntou com alguma descrença. Ela parecia um pouco ofendida. Eu fiz. Perdoe-me, é só. Ele fez uma pausa. Você pensou que meu cérebro estava em meus peitos? Ela terminou maliciosamente, inclinando-se sobre a mesa dele, mais perto de onde ele estava sentado, e sacudindo o peito. Bem, ele tirou os óculos, e recostou a cadeira, seu cotovelo foi até a coxa, e ele tentou explicar. Não é que eu achasse que você fosse estúpida, mas não esperava que você entendesse essas coisas tão rapidamente. Bem, eu fiz. Ela disse enquanto seus olhos loucos brilhavam tanto quanto a luz em seus olhos de cristal. E mais também. Ela disse. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela se abaixou, e pegou um papel da mesa dele. Ele estava prestes a ficar profundamente ofendido, até mesmo zangado, quando ela disse: Já vi o que você está fazendo com essas cabeças, mas o problema, meu senhor, é que você está apenas circulando com sangue velho, se quiser sustentá-lo sem magia, eu sugiro que você tente encontrar uma maneira de renovar o sangue existente ou fornecer uma fonte constante de sangue fresco para manter o cérebro funcionando. Como você chegou a essa conclusão? Ele perguntou, com incredulidade rica em sua voz. Simples, você esfaqueia alguém, ele sangra até a morte, certo? Ela perguntou. Sim, ele disse em um tom de voz dominante. Bem, quando você esfaqueia alguém, e ele começa a sangrar até a morte, você os cura, e eles eventualmente se moverão de novo, certo? Também sim, qual é o seu ponto? Ele perguntou, sua voz agora intrigada ao perceber que ela tinha uma linha de pensamento diante dela que o estava ensinando. Seus olhos se tornaram afiados e envolventes quando ela deu a ele um sedutor sorriso demoníaco que expôs suas presas, as palavras saíram de seus lábios, mas a luxúria veio de seu corpo. Bem, é lógico que se o corpo perde sangue, e fica fraco, e eventualmente fica forte por conta própria, ele deve estar produzindo sangue novo para repor o que foi perdido, então me parece que a cabeça, quando separada, deve ter o mesmo problema, só que parece que, independentemente da forma como o sangue é produzido, ele não está na cabeça decepada. Então, se você encontrou uma maneira de renovar o sangue antigo ou reabastecer o sangue novo para uso, e direcioná-lo para a cabeça, você poderia fazer sentinelas que observam, ouvem e cheiram, com sua magia quase totalmente imperceptível. Você já considerou isso? Ela perguntou. Seu rosto assumiu uma expressão séria. Ele tinha visto Vanessa muitas vezes, até mesmo a ajudou uma vez, embora mais por lealdade a Ains, que ele tinha quase certeza de que não queria que ela fosse esmagada, mas ele nunca tinha visto. Na criação de seu mestre, não desta forma. Sim, ele achou que ela era fácil de olhar, e descobriu que gostava de sua talentosa música na câmara de tortura. Mas a sua perspicácia, a sua forma incomum de pensar neste caso, tornaram-na muito mais. Eu não tinha, mas isso é brilhante. Você diz que era apenas uma camponesa ignorante? Ele perguntou. Eu era, até que o mestre me salvou, me levou, me ensinou. E me salvou novamente. Ela disse, olhando para seu novo corpo. Ele escolheu sabiamente. Ele disse como um grande elogio. Só porque sou bonita? Ela perguntou ironicamente. Ele riu. Não, não só porque você é bonita. Então você me acha bonita. Ela disse com um tom de voz presunçoso e prático. Demiurgo bufou. Eu sou uma menina, Demiurgo, nascemos para desenterrar os pensamentos secretos dos homens. Ela disse, sua voz bastante orgulhosa. Eu pensei que fosse apenas a súcubus. Ele respondeu sarcasticamente. Ela sorriu com a resposta dele. Agora, que tal eu ajudá-lo ainda mais com esses experimentos? Ela perguntou. Não tenho muito o que fazer. Eu gostaria disso, venha sentar ao meu lado. Ele disse, e apontou para uma cadeira próxima. Ela puxou-a, e sentou-se o mais próximo possível dele, estendeu a mão, e pegou um papel da mesa,
No final eles trabalharam juntos muito além do tempo que esperavam terminar, mas nenhum dos dois se sentiu cansado ou arrependido. Colinas Abelion. Aureole e Ômega era toda sorrisos quando chegaram à base das montanhas. Você quer que façamos o que agora? Leinas perguntou. Escale a montanha. Ela disse. Oh, eu ouvi você. Mas. Por que exatamente? Leinas perguntou incrédula. Bem, todos os invasores que enviamos têm feito um ótimo trabalho, mas o objetivo disso era nos dar a chance de tomar a fortaleza Alaf. Ela disse. Vamos aceitá-lo, e não vamos perder muitos. Ela disse com uma voz alegre. Não perderemos metade do nosso exército tentando cruzar estas montanhas. Ela perguntou. Não, porque você vê, temos o rei feiticeiro do nosso lado, ou seja, temos os pergaminhos que ele nos forneceu. Ela disse com uma voz doce e paciente. O que você planeja fazer? Ela perguntou. Bem, nada ainda, mas quando a teocracia Slane violar o tratado, e meu rei, nosso rei, tiver um relatório completo sobre isso, estaremos livres para usar esses materiais de nível superior, e com sua genialidade, tenho certeza que ele cronometrou para que fosse exatamente quando precisássemos. Ela pulou em um pé, e juntou as mãos. Ah, meu senhor Ains, que gênio! Bem, eu concordo, mas isso é muito para se levar em conta, até mesmo para ele. Leinas disse. Talvez sim, mas isso significa apenas que é melhor começarmos a nos mover. Ela disse, e assim começou a longa e lenta marcha pela montanha. Havia caminhos de cabras aqui e ali, e trilhas adequadas para serem passadas com cuidado, também. Havia lugares baixos para escalar, mas mais de uma vez a incrível força de Aureole e Ômega foi usada para puxar os soldados por uma grande encosta, e mais de uma vez sua força monstruosa foi usada para desalojar uma pedra ou outro obstáculo. Ainda assim, por mais lento que fosse, por mais perigoso que fosse, eles progrediram com perdas muito leves ao longo de dias árduos. E ela teve que dançar com todo o seu coração mágico para garantir que as bênçãos da resistência fossem mantidas por mais 1 quilômetro, mais 1 metro, mais 1 centímetro de chão, até que depois do que pareceu uma eternidade, eles atravessaram até o local, para onde Aureole e Ômega procurou conduzi-los. Aqui, ela disse, e era um planalto alto, e natural com grande quantidade de neve, e bem abaixo, ficava a cidade-fortaleza de Alaf. O que agora? Leinas perguntou em dúvida. Foi então que a onda atingiu, mesmo do alto, talvez levada pelos ventos que os congelaram até os ossos, eles puderam ouvir os gritos da cidade enquanto o terror cru e desenfreado do rei feiticeiro atingia o coração de cada cidadão e soldado da teocracia. Sacudiu a montanha, e abaixo do planalto, nas encostas íngremes, grandes quantidades de neve desabaram com o tremor da pedra, e caiu mais longe, e mais rápido, em quantidades maiores do que Leinas jamais imaginou ser possível, como se todos os flocos de neve em todo o mundo, ao longo de todos os tempos, se reuniram para correr para a cidade-fortaleza abaixo. Acertou com tanta força que as paredes desabaram em vários lugares, e o sorriso de Aureole e Ômega redobrou. Isso, para começar. Ela disse. Leinas, e a maior parte de seu exército empalideceram. Homens-fera, elfos e humanos, embora tivessem sentido um novo calor trazendo vida às suas formas congeladas, ficaram maravilhados com a força divina que passou por todos eles. Sua ira caiu abaixo, mas sua bênção chegou ao alto. Ok, mas... E depois? Ela perguntou. Aureole Ômega ficou em silêncio por um momento, e usou vários pergaminhos para disfarçar seu pedido de mensagem ao rei feiticeiro. Ele deu permissão, a teocracia Slane, e os legalistas de Astrakhan violaram irrevogavelmente os acordos, e o reino dos elfos declarou a intenção de fazê-lo como parte de um acordo com os cardeais da teocracia para garantir a vitória completa. Ela disse com um presunçoso olhar de, eu te avisei, para Leinas. Eu nunca teria sonhado que ele pudesse planejar tão profundamente. Leinas respirou tão suavemente que foi apenas sua natureza desumana que permitiu que Aureole e Ômega a ouvisse. O que você vai usar? Ela perguntou à guardiã. Primeiro vamos controlar o tempo, queremos que a noite seja nublada, e que caia neve na cidade. Ela disse enquanto levantava um dedo para assinalar suas intenções. Em seguida, usaremos queda lenta, área, e desceremos daqui. Ela disse, levantando outro dedo. Por quê? O que há lá embaixo? Leinas perguntou com incerteza.
o aqueduto deles. Auréola Ômega disse: vamos entrar na cidade-fortaleza por cima dela, sob a cobertura da neve e da noite. Leinas bateu na testa. Gênio! Ela disse com um sorriso para combinar com a guardiã. Quando a noite caiu, Aureole Ômega tirou o primeiro pergaminho, usou-o, e apontou para o céu. Alguns momentos depois, nuvens se formaram, e cobriram a lua, e a neve começou a cobrir a cidade. Quando isso foi concluído, como ela planejou, ela usou o pergaminho, queda lenta, área, e desceu do penhasco com um aceno confiante. Em vez de cair, ela simplesmente flutuou muito confortavelmente, tendo tempo suficiente para acenar várias vezes enquanto ela lentamente alcançou a região mais baixa na terra onde a neve se acumulava, e fornecia água doce para a cidade-fortaleza e suas fazendas vizinhas na primavera. Ela pousou suavemente na neve, fazendo apenas um pequeno barulho suave ao bater. Ela não precisava olhar para cima, ela já sabia o que estava lá. Os soldados das colinas Abelion, humanos e homens-fera, estavam caindo como lentamente, como os próprios flocos de neve, e aos pares, depois em pequenos grupos, seus próprios passos suaves quebravam a neve sob seus pés. Aureole Ômega apontou para os vários pontos de coleta, onde longas trincheiras de pedra elevadas curvavam-se para cima e para baixo na cidade em vários pontos. Não foram necessárias mais instruções, eles começaram a caminhar lentamente, com cuidado, e em fila indiana sobre a pedra. Embora ainda estivessem com frio, o fogo do desejo de vitória queimava em todos os peitos, e a indescritível astúcia de seus comandantes os tornava mais do que confiantes. Os homens-fera tiveram mais dificuldade nisso do que a maioria, em média, exceto para os Bafolk, para quem isso não era mais difícil do que um passeio em um parque público. O frio intenso manteve a maioria dentro de casa, a escuridão manteve cegos os que não estavam dentro de casa, e sua posição elevada, e o barulho da natureza os mantiveram obscurecidos, até que alcançaram seus destinos ao redor da cidade, os pontos de distribuição dos aquedutos, e caíram suavemente no chão. Claro, nenhuma sorte dura para sempre. Uma mulher, apenas uma camponesa que trabalhava na grande cidadela, e que ficava fora até tarde, ela nem mesmo era uma guarda, foi quem finalmente percebeu o perigo. Ela viu o uniforme primeiro, talvez não o tivesse visto, se houvesse apenas um, mas quando viu uma dúzia de homens ajudando mais uma dúzia a descer suavemente até o nível do solo, ela imediatamente saltou para a única explicação, e gritou: Reino feiticeiro! Socorro! É um ataque! Ela foi rapidamente silenciada por uma faca no pescoço, mas o estrago estava feito. Eles começaram a correr para tomar seus objetivos pela cidade. Um grupo de esquadrões atingiu um quartel onde os soldados bebiam no frio do inverno, e não estavam preparados para lutar mesmo que não estivessem bêbados, eram facilmente despachados. Outro grupo agarrou uma torre, e ergueu sua bandeira sobre ela enquanto lançava a bandeira da teocracia no chão para ser pisoteada. O perigo que a cidade-fortaleza enfrentava foi lentamente reconhecido por aqueles que ali viviam e trabalhavam. Havia, porém, uma fraqueza crítica: arrogância. A fortaleza existia há mais de 400 anos, não muito longe das colinas Abelion, mas nunca enfrentou um ataque de qualquer tipo que não pudesse rechaçar. Aqueles que viviam e trabalhavam lá costumavam dizer que estavam felizes por estar ali, porque nunca teriam que lutar. Afinal, suas paredes eram enormes, grossas e ladeadas por uma montanha que lhes dava água quase infinita. Acreditando que o perigo estava próximo, um soldado, mesmo um pobre, se assustará com uma sombra repentina, olhará muito mais de perto para um arbusto para ver se ele se moveu, e será mais rápido para dar o alarme. No entanto, aqueles que se consideram seguros lançam-se em perigo ao acreditarem nisso, e como tal, não acreditam nos riscos, mesmo quando são reconhecidos pelos outros. Foi o que aconteceu agora, quando Leinas invadiu uma guarita, e cortou uma cabeça que viveu o suficiente para formar uma expressão confusa e perplexa. Os soldados atrás dela incluíam homens-lobos e Bafolk, mas também humanos, e um punhado de elfos, e eles resolveram rapidamente sua posição. Uma boa parte da fortaleza havia caído completamente quando o resto da fortaleza reconheceu que sim, eles estavam de fato em grande perigo. Tarde demais, tarde demais. Aureole Ômega disse enquanto se aprofundava cada vez mais na fortaleza. O frio do inverno e a abordagem frouxa custaram muitas vidas à teocracia Slane, e eles estavam dispersos,
sem liderança, bêbados, e sem saber o que estava acontecendo, onde ou com quem. Os incêndios começaram a acender, alguns por acidente, outros intencionalmente. Um grupo de soldados que conseguiu se armar a tempo tentou sair de seus alojamentos, apenas para descobrir que a saída estava bloqueada, e o prédio pegou fogo com eles ainda dentro dele. Os sortudos morreram primeiro por causa da fumaça. Os soldados esmagavam a neve sob os pés enquanto se moviam de casa em casa, e amarravam cativos ou matavam soldados resistentes. Torre por torre as bandeiras da teocracia Slane foram retiradas, e muitas foram imediatamente entregues às chamas enquanto os gritos dos mortos e moribundos carregavam apenas um pouco, não só pela fraca embriaguez, mas também por serem impedidos pelos ventos fortes. Leinas tinha um objetivo, o centro. Ela entrou na cidadela interna principal, e começou a abrir caminho pelo corredor enquanto outros de seu povo a seguiam, o que eventualmente incluía a guardiã de aparência bonita. A embriaguez com a qual muitos responderam ao terror provou que eles mereciam perder, embora alguns lutassem bravamente, seu desejo de banir seus medos, e o frio, e sua confiança em sua segurança fizeram com que mal valessem apenas serem chamados de aventureiros de prata. Foi mais uma tarefa árdua do que uma luta, não apenas para ela, mas para Aureole e Omega, que finalmente a seguiu. Você está atrasada, Leinas disse. Não posso me atrasar se estou onde quero estar, quando quero estar lá. Ela disse de forma cativante, e chutou uma porta com tanta força que ela voou para dentro, e esmagou o homem que tentava segurá-la, contra a parede oposta. Ele penetrou na pedra, criando rachaduras profundas antes de ficar pendurado por um momento, e depois cair para frente. O homem por trás dele estava uma bagunça despedaçada, seus braços e pernas estavam dobrados para o lado errado, seu rosto estava desabado, assim como seu peito, todos os ossos de seus pés estavam quebrados. Ele ficou ali pendurado na impressão da pedra que havia ajudado a fazer, e então, em câmera muito lenta, caiu para frente com um som fraco de baque contra a porta, como uma marionete com as cordas cortadas. Mais soldados estavam na fortaleza, toda a cidade-fortaleza sabia que estava sob ataque, mas Alaf nunca havia caído. Homens desesperados vestidos com metade da armadura por falta de tempo para se vestir, enfrentavam soldados com armadura completa, com resultados em combate corpo a corpo previsíveis. Para os sem armadura, enfrentar os blindados não era uma batalha, mas uma carnificina. Ainda mais quando eram homens fera de incrível força e fúria de batalha, ou um guardião de Nazarick. Quando o amanhecer começou a nascer no dia seguinte, o tempo se dissipou, e o sol brilhou sobre a poderosa cidadela, e a luz se iluminou para que todos pudessem ver e saber que o reino feiticeiro havia vencido. Os combates tinham cessado, alguns tinham fugido através das partes quebradas do muro, enquanto a maioria tinha se rendido imediatamente se ainda estivessem vivos nessa altura. Para aqueles cidadãos leais da teocracia Slane que olhavam pelas janelas e portas com a boca aberta, e as crianças abraçadas protetoramente nos braços amorosos de seus pais, este foi um trauma como nenhum outro. Espadas, lanças e machados subiam e desciam em grito de guerra de vitória, e apesar da manhã clara e brilhante, aqueles que assistiam ao espetáculo do exército tomando o que era deles, sentiam como se a noite estivesse caindo sobre sua nação.